Começa as nossas... Isso. Então, vamos lá, gente. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aqui na Viver Mais Psicologia. Hoje, então, a nossa quinta jornada de Psicologia Positiva. E nós temos várias coisas bem legais e interessantes para vocês nessa noite. Nós teremos 2 temas que serão falados aqui. O primeiro deles vai ser Psicologia Positiva e Soft Skills, com a nossa professora da pós, professora Luana, que já está aqui com a gente. Seja bem-vinda, Luana. E depois nós teremos a professora Ellen Jeremia falando sobre a psicologia positiva aplicada nas organizações, que também é um tema bem bacana. E também tenho, pessoal, eu vou anunciar ali mais pelo meio da jornada, tem algo bem legal, uma surpresa que eu vou anunciar aqui para vocês a respeito da nossa pós. Então, fique com a gente até lá, tá bom? Eu gostaria de pedir para a Mari, por favor, passar um videozinho para nós, Mari, a respeito... Esse vídeo vai falar um pouquinho da Viver, para quem está aqui pela primeira vez, né, conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Pode passar ele aí para nós. Eu não estou conseguindo compartilhar o áudio, peraí. Ah, foi. Para contar um pouquinho da nossa história, a história da Viver Mais Psicologia. Como eu comecei a fazer a minha formação de psicodrama ainda no final da faculdade, e por experiência eu vi a grande transformação pessoal e profissional que aconteceu comigo. A gente resolveu em 2013 iniciar a Viver Psicologia Psicodrama. E a partir de então, nós estamos formando muitos psicodramatistas. E foi em 2020 que nós expandimos e nos tornamos Viver Mais Psicologia. E o nosso grande objetivo é transformar você num profissional capacitado, num profissional com empatia, num profissional competente e que pode ser um grande agente transformador de todas as pessoas e situações que precisam da psicologia. Por isso estamos aqui para te propor essa transformação e viver mais psicologia. Eu acho que a Viver foi muito importante na minha trajetória profissional, porque me trouxe muitos instrumentos para trabalhar dentro da clínica e fora também. Estou aqui para contar alguns motivos que me fazem amar fazer esse curso na Viver. O primeiro é que não é só um curso de pós-graduação, mas é pós-graduação e formação. Então, por ser um curso de formação, além das aulas teóricas da pós-graduação, toda a parte de supervisão que a gente também recebe nesse curso. Então, para mim, é um conteúdo muito rico. Outro fator que eu acho incrível é poder estudar do conforto da minha casa por ser online, né? Então, a comodidade do online, para mim, é muito importante. Mas, mesmo sendo online, não é como um curso que você compra e fica ali, sabe? Não, porque todo o conteúdo da pós-graduação é totalmente ao vivo, interativo. Então a gente tira dúvidas, se conecta com as pessoas da turma, se conecta com os professores. Isso pra mim é muito rico, é um prazer ser aluna da Viver. Para mim, fazer essa formação foi uma grande evolução pessoal e profissional. É uma escola bastante acolhedora, que acolhe nossos problemas, que acolhe as nossas dificuldades e nos estimula para a vida profissional. Então, aí foi um pouquinho da história da Viver, para vocês conhecerem, né, o nosso trabalho, tudo que acontece por aqui. Eu gostaria de convidá-los a não saírem do grupo da jornada, ali onde vocês entraram, para assistir o evento de hoje, porque por ali a gente vai colocando, né, divulgações de cursos, porque nós temos, além dos cursos de pós-graduação, nós também temos grupos de estudos gratuitos, temos cursos livres, então tem várias coisas que acontecem, né, e eventos gratuitos também que vocês podem estar acompanhando, que acontecem aqui na Viver, e daí por ali a gente consegue se comunicar, né? Então, gostaria de falar também um pouquinho para vocês a respeito da nossa pós-graduação em Psicologia Positiva. Psicologia Positiva, a nossa pós, nós temos ela em dia da semana, que é nas segundas-feiras, são 3 segundas-feiras ao mês, e temos uma turma nova que vai iniciar no dia 10 de abril, então está bem pertinho, e nós estamos com inscrições abertas para essa turma.
Então, queria convidar vocês para virem se inscrever. Podem entrar em contato comigo, com a Mari, que também está aqui com a gente hoje, e a gente tira qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? A periodicidade dos encontros, né? O primeiro encontro do mês é com supervisão de casos clínicos e mentoria, que ajudam bastante, né, para a prática e mesmo do trabalho. E o segundo encontro tem grupo de estudos e aula, e o terceiro encontro somente a aula. Então, bem legal, bem completo mesmo o curso. E é isso, então, tem professores fantásticos, assim como a professora que está aqui com a gente hoje, né? Os prof da Positiva são muito chiques, a maioria são doutores, então tem muita coisa, muito conhecimento para passar para a gente, né? E eu gostaria, então, agora de chamar a professora Luana, ela é professora e doutora, e nossa professora da pós. A Luana vai estar falando sobre o tema Psicologia Positiva e Soft Skills. E eu gostaria, então, de passar a palavra para você, Luana, para você se apresentar e pode começar, fica à vontade. Obrigada, Pri! Obrigada pelo convite de falar um pouquinho aqui na jornada e conhecer todas essas pessoinhas novas que estão vindo pela primeira vez, ou já conhecem a Viver, que estão começando o curso de psicologia, mas também tem gente se formando já na finaleira. Quero deixar aqui as boas-vindas a todos vocês e fazer um convite muito encarecidamente para quem se sentir confortável de ligar a câmera para eu ver rostinho, porque é tão bom ver rostinho. E quem não puder ou não se sentir confortável de ligar a câmera, já deixa o dedo pronto para enviar reação, porque eu preciso de reação. Vou fazer perguntas e aí vocês levantam a mão, interagem, coloquem no chat, a gente vai conversando, porque isso é viver a psicologia, isso é se conectar também com a psicologia positiva, que é o que eu trouxe aqui para vocês, né? Falar um pouquinho disso e falar principalmente de uma temática que tem o meu coração, que conquistou a minha vida e que eu tenho estudado e trabalhado com isso já há anos. E aí eu vou contar para vocês. Enquanto isso, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, bem bonitinho. Todo mundo vendo certinho? Show de bola, minha gente. Eu sou a professora Luana, como a Pri já trouxe. Vou falar para vocês sobre soft skills. Só deixa eu ir para minha tela aqui, deixa eu ver se consigo passar. Consigo passar. Gente, fiz meu doutorado especificamente sobre esta temática, que eu escolhi com muito carinho para vir falar um pouquinho mais para vocês. Mas para vocês saberem de onde eu venho, de onde que vem a psicologia também na minha vida, por que psicologia positiva, por que soft skills, por que essa temática, eu vou contar para vocês o porquê, o que me levou até estudar isso, tá? Então, durante todo o meu percurso acadêmico, da mesma forma que a Vivi comentou ali no vídeo, eu fui me envolvendo já com temáticas de pós-graduação. Então, eu participava de grupos de pesquisa durante a graduação. Eu fui conhecendo várias temáticas super legais e fui me encontrando e fui experienciando, que é, inclusive, uma das propostas dessa jornada. A gente conhecer um pouquinho mais de psicopositiva, a gente conhecer um pouquinho mais sobre essas temáticas específicas que a gente vai falar aqui e poder entender como que a gente pode utilizar isso na nossa vida. E aí, a gente tendo interesse, a gente vai lá, se inscreve na pós, conhece professores incríveis, tem acesso a materiais maravilhosos e vai moldando toda a carreira. E falando em carreira é, inclusive, uma das coisas que eu gosto muito de trabalhar. E trago isso justamente porque não tem só como a gente trabalhar, não tem só como pensar no mundo do trabalho. Ah, porque eu sou uma pessoa na empresa, porque eu sou uma pessoa lá fora, mas na minha vida eu sou outra pessoa, eu sou totalmente diferente, consigo dividir. Quem consegue de fato dividir, manda mensagem para mim, manda e-mail depois para me contar como é que faz. Que não tem como, gente. A gente pode até tentar sustentar por algum tempo, mas é muito mais leve e muito mais prazeroso se a gente consegue alinhar isso e poder ser genuíno, sabe? Poder ser quem a gente realmente quer. E é nestas andanças de ser quem eu realmente quero ser, que eu fui fazer meu doutorado lá em Portugal. E nesta ida para lá, eu desenvolvi um curso
para a gente, né, para os alunos lá da universidade que eu fui, desenvolverem competências transversais, soft skills, competências para a vida, não só para o mercado de trabalho, não só para a universidade, para a vida como um todo. E desde então, eu tenho trabalhado em empresas também com isso, que é uma das coisinhas que eu vou contar para vocês. Vou poder mostrar para vocês um pouquinho de como a gente consegue estudar, desenvolver e aplicar soft skills em diferentes ambientes, inclusive em empresas, que é onde eu estou hoje. Hoje eu sou analista de gestão na Cressol, que é uma cooperativa de crédito bem bacana, trabalhando dentro da educação corporativa, trabalhando especificamente com a parte das soft skills. Bora lá, que eu vou contar para vocês como que eu cheguei até aqui. Mas antes de começar esse nosso papo, eu preciso saber, e aí eu falei, preciso da interação, mas prometo, não vão ser tantas, tá? Mas eu quero saber de quem está aqui, quem que já ouviu falar em soft skills? Levanta a mão. Pega aí a parte de reação e vai levantando a mão. Já tem gente aqui que levantou. Já vi gente que conhece soft skills. A Luísa também conhece. É isso aí. Quem não conhece não tem problema, que vai sair daqui conhecendo, tá? Qual que é o objetivo? O que é essa tal de soft skills? Luana, conta pra mim. Pessoal, quando a gente fala de soft skills, a gente está falando sobre habilidades comportamentais, competências comportamentais, que se a gente fosse traduzir, a gente poderia traduzir como habilidades macias, porque soft do inglês é macio, e macio é a gente pensar uma massinha mesmo, sabe que a gente consegue moldar? Que a gente consegue deixar como a gente quer que ela seja? E essa é a parte legal, e aí que entra a psicologia, porque a gente consegue desenvolver isso, consegue treinar e consegue colocar da forma como a gente precisa aplicar no contexto que a gente está. E ela vem de forma complementar às hard skills. As hard skills nada mais são do que as competências técnicas, que todo mundo, quando se inscreve em um curso, pretende aprender e desenvolver. Um exemplo bem simples para a gente ver essa diferença é a gente pensar no curso de engenharia, por exemplo, um engenheiro. O engenheiro ele precisa ter uma competência técnica, ele precisa, no final do curso, ser capaz de construir uma casa, por exemplo, um dos objetivos. Ok, isso é o que vai tornar ele específico engenheiro civil e não engenheiro mecânico ou engenheiro agrônomo, por exemplo. Essa é a diferença. Entretanto, ele tem aí algumas competências que ele precisa desenvolver, mas que não é só ele por ser engenheiro, mas um advogado precisa desenvolver, um psicólogo precisa desenvolver, um instrutor físico vai precisar desenvolver, um enfermeiro e por aí vai. Todas as profissões vão precisar desenvolver, que é quando a gente vem aqui para essa partezinha de cima, que são as soft skills. E aí, eu trouxe até para vocês, né? Competências, deixa eu até avançar aqui. Competências transversais. São as mesmas coisas que soft skills. Aí aqui eu trago um conceito bem importante para vocês, seja para quem está começando, seja para quem está terminando o curso de psicologia, que são essas brigas conceituais que a gente tem. E este é um dos objetivos que eu tenho aqui para vocês também, para a gente poder entender cada vez mais, se aprofundar. Quando a gente fala de soft skills, a gente está falando também de competências transversais. Mas a gente tem aqui, se a gente pegar bem certinho a diferença conceitual de palavras mesmo, a gente tem o termo soft, lembra que eu falei para vocês, do inglês macio? E a gente tem transversal. Transversal e macio não é a mesma coisa. E a gente tem skills, do inglês habilidades, e a gente tem competências, que também são diferentes. E é este ponto que eu trago aqui para vocês, porque quando a gente fala de soft skills, a gente está falando de competências transversais. E aí, lá na minha tese, o que a gente fez? A gente foi ver literatura. O que a literatura está falando sobre soft skills? De onde é que vem, para onde é que vai, como que a psicologia pode agregar? Aí a gente parte do pressuposto que a necessidade de desenvolver essas habilidades, elas vêm lá da engenharia. Lembra que eu comentei para vocês, né? Da engenharia civil. Então, os engenheiros que começaram a sentir essa necessidade. Não, porque a gente precisa não só de um profissional que se forme, que vá para o mercado de trabalho e que saiba construir uma casa. A gente precisa de um engenheiro que saiba se comunicar com o cliente, a gente precisa de um engenheiro que saiba trabalhar em equipe, que saiba coordenar em equipe. E aí veio a pedagogia e falou assim, opa, estão falando de ensinar? Opa, ensinar eu sei.
Beleza, vou ensinar então. Engenharia e pedagogia deram as mãos e foram avançando juntos. Porém, como vocês sabem, a psicologia também foi avançando. E a gente sabe muito bem trabalhar com o comportamento humano. Então, melhor do que só o pedagogo ou só o engenheiro que vem com essas dores, a psicologia se apropriar disso. E eu trago essa imagem aqui para vocês em primeiríssima mão, que faz parte de um dos artigos da minha tese, que traz esse panorama, que traz esse modelo integrativo das competências transversais na psicologia. Porque essas soft skills, e vocês vão perceber, às vezes eu falo soft skills, às vezes eu falo competências transversais, é a mesma coisa, tá, pessoal? Essas soft skills, elas são um conjunto de comportamentos, um conjunto de competências. São várias, a gente tem inclusive diferentes instrumentos para mensurar elas. Mas eu trago aqui para vocês o quanto que elas estão conectadas. Então, olha, aqui no meio a gente tem as competências transversais, que são competências intrapessoais, ou seja, como eu me relaciono comigo, e as interpessoais, como eu me relaciono com os demais. Ambas podem ser treinadas, podem ser moldadas, podem ser adaptadas. E aí, gente, a gente tem outros círculos coloridinhos que vêm somando, porque não é só uma coisa ou outra coisa. As coisas se complementam. Então, a gente tem aqui embaixo as habilidades sociais, que é um campo de estudo já a longa data. Que vem, a gente pode trazer aqui uma comunicação, a gente pode o respeito a si, a assertividade, o respeito ao outro. Aí a gente vai ter uma outra intersecção, que é essa outra... Vou falar com essa outra bolinha, não é uma bolinha, né? Que vem justamente trazendo a terapia cognitivo-comportamental positiva, que é quando a TCC e a psicopositiva se deram as mãos. E aí a gente pode trazer a tríade cognitiva, a percepção, né? E como que eu tenho essa percepção. Eu posso trazer aqui também as forças de caráter como um dos meus objetivos nessa expansão do meu repertório de competências, e aí vai somando ao que a gente entende de soft skills. E a gente tem mais uma outra bolinha aqui, que é lá no campo da saúde mental e do bem-estar, que também vem e olha para a psicologia positiva, que traz a regulação emocional, que traz o PERMA da psicopositiva, onde a gente tem as emoções positivas, os relacionamentos, o nosso propósito, a nossa gestão, aquilo que a gente entende de vida. E aí, lá em cima, a gente tem as competências transversais, que é quando a gente faz a junção de todas as habilidades que não são técnicas também. Não são as hard skills, são as soft skills. E tudo isso está conectado. Vocês viram? Tem um pouquinho de cada um, tem um pouquinho de cada. E assim a gente vai construindo esse nosso modelo que eu trago aqui para vocês, para falar de forma científica, mas também de uma forma bem leve, de como a psicologia pode e deve se apropriar disso, para trazer mais significado. Quando a gente fala de soft skills dentro da psicologia, a gente está falando dessa combinação de competências socioemocionais, de comunicação, de conduta e, principalmente, atributos que vão permitir que a pessoa possa se desenvolver de forma mais significativa. Ter uma vida com propósito, estar bem alinhada no seu trabalho, estar bem alinhada nas relações que ela tem, ok? Este é o panorama que eu trago aqui para vocês, das soft skills, e eu já trago aqui para vocês um exemplo para a gente poder conversar. Quando a gente fala de comunicação, tá, comunicação, vamos pensar. Todo mundo, né, nasce e salvo qualquer desvio no desenvolvimento, vai saindo, vai se comunicar da sua forma, do seu jeito, vai crescendo, se a gente vai aprendendo o idioma, aí a gente traz aqui para o Brasil gigante, né? Teve gente que falou que é de Manaus que está aqui. Manaus tem um sotaque diferente de quem está em Santa Catarina, de quem está no Paraná, mas mesmo assim consegue se comunicar. E vai se comunicando. Tem gente que é mais extrovertido, tem gente que é mais introspectivo, e aí a gente começa a ver, sabe quando a gente olha para uma pessoa e fala assim, essa pessoa tem jeito para falar? Será que isso é uma habilidade?
Será que ela desenvolveu? Será que ela já nasceu com o dom da comunicação? E aí eu vou falar para vocês que pode sim ter uma vertente genética, mas a comunicação, ela é uma habilidade possível de ser treinada. Eu me comunico, ok, eu tenho habilidade de comunicação. Ela vai se tornar competência a partir do momento que eu vou refinando ela, que eu vou podendo trazer ela como uma competência mais específica. Por exemplo, comunicação assertiva. Não é todo mundo que consegue se comunicar de forma assertiva. Comunicação empática, da mesma forma. Não é todo mundo que consegue se comunicar de forma empática. Mas, vou colocar aqui nós, psicólogos, né? Colocar todo mundo no saquinho dos psicólogos. Quando entramos no curso de psicologia, ou quando entramos em uma pós específica, especificamente de psicopositiva, eu vou trazer aqui para mim, inclusive. A gente também não necessariamente sabe se comunicar de uma forma empática. A gente aprende. Por mais que possa parecer que é um pré-requisito, por mais que a comunicação empática possa parecer ser uma hard skill para quem é da psicologia. Porque a gente precisa dessa competência para ser um bom profissional, para se destacar e para diferenciar de um outro profissional, por exemplo, de um engenheiro. Um psicólogo vai saber se comunicar de uma forma melhor, de maneira genérica aqui, né, generalizando, né, do que um engenheiro, porque a gente desenvolve isso ao longo do tempo, muito mais como uma competência técnica do que como uma soft skill. E aí, a gente vai avançando. Muito bem. Comunicação é uma habilidade. Se torna competência quando a gente começa a desenvolver ela de uma forma mais específica. Ela é intrapessoal, ou seja, como eu me comunico comigo, como eu trago esse aspecto da comunicação para mim. Será que eu estou dando os sinais que eu preciso? A forma como eu me organizo para mentalmente, a forma como eu estou me expressando, e que às vezes a gente acha que não está interferindo no outro, até ela se transformar numa competência que é interpessoal, que é de fato o que eu estou fazendo agora. Uma competência interpessoal, eu estou me comunicando com vocês. E aí, tentando trazer aqui várias habilidades que eu fui desenvolvendo, que eu acho que é importante para uma comunicação fluida, assertiva, com as mãozinhas, né? Vocês estão vendo aqui que eu pareço o siriquejo aqui, né? Com a mãozinha para lá e para cá, porque falo muito com as mãos, né? Preciso das minhas mãos. Parece que se forem amarrar as mãozinhas, não consegue se comunicar da melhor forma. E que hoje, ela, para mim, ela acaba sendo uma competência transversal e importantíssima, não só para quem é professor, para quem é psicólogo, mas para todas as profissões. Parem e pensem, de fato, se as pessoas tivessem a competência, se os profissionais tivessem a competência de se comunicar da melhor forma, quantos erros não seriam evitados? Quantos mal entendidos não seriam evitados por uma comunicação mais fluida, por a gente ter certeza daquilo que a gente está falando, está fazendo sentido para quem está ouvindo, e por aí vai. E eu já pergunto, né? Eu não sei se alguém aqui, eu vi o Igor é conhecido, né? O Igor e a Pri são conhecidos. Não sei se mais alguém já participou e já viu falando, mas uma das coisas que eu sempre pergunto é, pessoal, tá fazendo sentido para vocês o que eu tô falando? Justamente porque esta é a forma da gente ter certeza de que a mensagem que a gente está passando está chegando para o outro da melhor forma possível. Então, aproveita aí. Está fazendo sentido até aqui? Coloca no chat. Sim, está fazendo sentido. Ou não, eu não entendi. Porque a gente pode voltar e pode deixar a comunicação ainda mais acessível e que realmente se conecte com os conhecimentos que vocês já têm e com essa historinha, de certa forma, que a gente vai contando da comunicação, ok? Muito bem. Luana, você está falando de soft skills, o que isso tem mais a ver com a psicologia, né? Se a gente está aí imerso e sendo bombardeado de informações o tempo todo, nas redes sociais,
conversando com alguém, qualquer coisa que você vai fazer tem informação nova. Eu trago aqui uma reflexão para a gente. Na era do conhecimento, o autoconhecimento nunca foi tão importante. E vocês vão perceber, se já não perceberam, o quanto este processo de autoconhecimento, ele é para sempre. Ele é um processo que a gente vai ter durante a vida inteira. Então, muito mais do que trabalhar com essa parte de ter muito conhecimento, é poder proporcionar um autoconhecimento para todas as pessoas que querem e que pretendem se desenvolver. Este é o passo número 1. Deixa eu perguntar para vocês estão ouvindo o barulhinho de fundo aqui ou tá tudo certo? Tá tudo certo? Muito bem, porque eu sou de família de italiano. Vocês perceberam falando com a mãozinha aqui, né? E eu já vi que tem uns italianos da família ali fora estão gritando para se conversar. Comunicação, né, meu povo? O pessoal se comunica gritando. E nem sempre é assertivo, não é mesmo? Mas faz parte, gente. Gente, o que mais que eu quero trazer para vocês? Dentro dessa perspectiva de conhecimento, de autoconhecimento, a gente precisa ter a capacidade de, principalmente, identificar as nossas competências para poder compreender e gerenciar aquilo que a gente está sentindo de maneira positiva. Por quê? Porque se eu entendo o que eu estou sentindo, o que está acontecendo comigo, como isso se manifesta, eu vou conseguir identificar no outro. Se eu desenvolvo competências intrapessoais e tenho clareza daquilo que eu faço e como eu faço influencia no outro, eu vou ter relacionamentos mais consolidados. Eu vou ter mais sucesso no trabalho, eu vou conseguir atingir os meus objetivos pessoais, os meus objetivos profissionais e por aí vai. Ai, mas parece ser bonito demais isso, né? Eu gosto, assim, porque traz, assim, uma frase muito, muito linda, assim, tudo certinho. Ah, então se eu desenvolver as soft skills, vai ser sucesso, assim, né? Vai dar tudo certo. Mas como é que eu faço para desenvolver as soft skills? E aí eu trago para vocês. Primeiro, a gente precisa, enquanto profissionais que vão trabalhar e que podem trabalhar com essa temática, primeiro olhar e entender conosco. Volta lá para o autoconhecimento, volta para o processo psicoterapêutico. Mas é importante saber que, depois de mapeadas nossas próprias as próprias competências, depois de ter acesso a essas emoções e os nossos pensamentos, as nossas perspectivas, aquilo que nos motiva, a gente vai conseguir proporcionar e desenvolver isso também nos nossos clientes, nos nossos alunos, nos nossos pacientes, independente da linha temática, da área temática, né, do lugar que a gente vai trabalhar. Se vai ser na escola, se vai ser na universidade, se vai ser na clínica, porque a psicopositiva, ela traz esta vantagem da gente poder se apropriar realmente, né? Eu vou trazer aqui se apropriar das soft skills e poder desenvolvê-la nos diferentes espaços que a gente tem. E eu contei para vocês, fui lá e fiz meu doutorado numa universidade, construímos um programa para o desenvolvimento dessas soft skills para os estudantes universitários. Show de bola, super funcionou, mas ao mesmo tempo a gente consegue ter protocolos para serem trabalhados individualmente na clínica. Quem é meu aluno, quem é aluno da pós e quem ainda não é e vai ser aluno da pós, vai ter acesso também a esses materiais para a gente poder fazer esse desenvolvimento dentro de outras esferas. É possível também trabalhar com as soft skills lá na escola. Tem muito estudo já falando sobre isso. Eu não trabalho em escolas mais, mas já trabalhei por muito tempo e a gente tem um campo muito fértil para desenvolver os alunos, desenvolver as competências interpessoais e intrapessoais deles lá. E atualmente, já faz um tempinho, eu trabalho para o desenvolvimento dessas soft skills em empresas. O que acontece? Lembra que eu contei a historinha lá dos engenheiros que queriam profissionais mais com as competências, com as soft skills mais desenvolvidas? Beleza, mas foi assim, ó, foi quase como um cascateamento, uma terceirização de responsabilidade.
A empresa falou assim: oi, universidade, tudo bem? Vem cá, ó. Vocês não estão desenvolvendo soft skills dos alunos de vocês, não. E aí, como é que a gente faz? Opa, pera lá, senhora empresa, pode deixar, a gente desenvolve. Aí veio a pedagogia e falou assim, galera, mas olha só, vamos pensar. Para chegar na universidade tem que passar pela escola, né? Então vamos desenvolver soft skills na escola? Deixa com a gente, show de bola. Aí vem o psico e fala, ô pessoal, mas a gente está falando de competências que são intrapessoais, que dependem mais da pessoa, não necessariamente do grupo. Então, ele também vai ter que trabalhar em processo terapêutico esse desenvolvimento. Ou seja, nós temos vários ambientes onde a gente vai desenvolver essas soft skills de formas diferentes, inclusive. Por quê? Porque a gente pode utilizar a comunicação como um exemplo aqui. Do como a gente precisa se comunicar de forma assertiva, enquanto competência, mas adaptado ao contexto que a gente está. E aí, mais uma vez, eu reforço do quanto a psicologia positiva hoje, ela vem para ser uma ótima aliada e utilizar desse desenvolvimento das soft skills nesses ambientes aqui que eu trago para vocês. Então, se você que está no começo do curso, você que está no final do curso, já sabe ou ainda não sabe onde você quer trabalhar, com qual espaço, com qual contexto você pretende trabalhar, saiba que você vai poder utilizar tanto a psicologia positiva quanto a temática das soft skills em qualquer ambiente. A gente adapta para o contexto, a gente adapta para o nosso público e a gente vai trabalhando conforme a necessidade. Por quê? Competência transversal. Vamos voltar para o conceito. A gente está falando transversal, tá naquele momento, né? Transversal. Dividiu, sei lá, foi no meio, é agora. Aconteceu, é agora. A forma como a competência de comunicação que eu tenho hoje, teoricamente, é melhor da que eu tinha há 5 anos atrás, porque eu fui desenvolvendo ela. Seja de forma natural, né? Fui desenvolvendo, porque a gente vai conversando com pessoas, seja de forma específica. Fiz um curso de oratória, posso ter feito, não foi o meu caso, eu não fiz curso de oratória nos últimos 5 anos, mas poderia ter feito um curso de oratória, poderia ter trabalhado, poderia ter ido numa fono também, uma fonoaudióloga, um profissional da fonoaudiologia, para me ajudar na comunicação. Então, teoricamente, a gente vai desenvolvendo, seja indiretamente, seja diretamente. Tá? Então, esta também é um objetivo. Além disso, competência de comunicação. Uma forma é eu vir aqui e falar para vocês, pessoal da jornada, né? De uma forma bem tranquila, de uma forma para a gente poder ir desconstruindo e construindo também novas informações. Agora, se eu fosse falar com, sei lá, o prefeito da cidade, eu precisaria ter utilizar algumas palavras mais específicas para que ele entendesse, eu teria que falar dentro da linguagem dele para me conectar com ele também. Então a gente vai se adaptando. Opa, adaptação, Luana, adaptabilidade. Adaptabilidade, pessoal, foi uma das soft skills mais mencionadas e mais procuradas em 2022 pelas empresas. O que isso significa? Significa, pessoal, que a gente vai se conectar com o que precisa no aqui e no agora. Mesmo exemplo da comunicação. Preciso dela, mas ela sozinha, saber me comunicar sozinha, sem eu saber trabalhar em equipe, sem eu conseguir fazer uma leitura do grupo, sem eu me adaptar para o contexto que eu estou, ela é só mais uma coisinha. Afinal, todo mundo sabe se comunicar, como eu falei para vocês no começo. Então, a adaptabilidade, ela traz justamente essa capacidade de resiliência, que é muito intrapessoal, que é muito da tua história, da tua capacidade de se adaptar conforme uma situação, que vai levar em consideração toda a tua vivência, tudo que você teve até aqui, para você poder utilizar
a tua caixa de ferramentas, né? Entendendo que a gente vai aprendendo ao longo da vida. E, inclusive, está escrito aqui, eu falei, estava escrito, mas eu ia falar até depois. Por quê? Porque a gente vai aprendendo e vai se adaptando ao longo da vida. É um processo que ele vai acontecendo, é um progresso diário. Às vezes a gente não consegue nem perceber, porque é natural, porque as pessoas atingem a vida adulta e os pequenos progressos, eles acabam passando como naturais. A gente já aprendeu a andar de bicicleta, a gente, na maior parte das vezes, já deu o primeiro beijo, né? Já saiu dormir na casa da amiga, do amigo, né? Já fez, assim, os grandes marcos do desenvolvimento. E a gente se esquece que os pequenos avanços, eles também são importantes. Esses progressos, eles também são significativos para a gente. E aí, por isso que eu escolhi trazer um pouquinho dessa competência também de adaptabilidade. Porque não adianta só, enquanto profissional da psicologia, a gente se desenvolver buscando apenas uma coisa específica. Por quê? Os seres humanos são diferentes, os contextos, eles divergem também. Né? Se a gente for pensar até mesmo dentro do Brasil, a nível cultural, a gente também vai ter diferenças. Então, o conteúdo e o conceito que a gente aprende, ele precisa ser adaptável para o contexto que a gente vai trabalhar. Faz sentido para vocês até aqui? Muito bem. Se a gente precisa desenvolver, entender, né, a gente vai cada vez se aprofundando mais. Então, Ana, eu acho que eu já desenvolvi. Você falou aí, trouxe duas competências para a gente, né? Adaptabilidade e comunicação. Eu já desenvolvi, mas eu não sei demonstrar. E este é um ponto super bacana da gente poder pensar. Se está tendo dificuldade em demonstrar esta competência, ela não é uma competência. Ela ainda está lá na casinha das habilidades. Você sabe se comunicar, mas você não está demonstrando a sua comunicação da melhor forma possível. Você até que é adaptável, mas você não está conseguindo se adaptar a esse determinado contexto. Isso significa que ainda tem coisa para a gente mudar, para a gente se adaptar. E eu trago para vocês aqui dois conceitos. Um, que muito provavelmente vocês já podem ter ouvido, que é a mudança de mindset. A gente tem, né, a psicóloga, a Carol, falo como se fosse minha amiga, né? Mas jura, né? Ela é lá dos Estados Unidos, né? A Carol Dweck, agora eu falei, agora não tenho certeza se é Dweck, mas acho que é Dweck que se pronuncia, que tem um livro super famoso, né? Sobre mindset, que é essa mudança de perspectiva, de paradigma, essa mudança de mentalidade. É estar aberto ao novo, se desenvolver com este conteúdo novo, como eu disse para vocês, que é um processo, e mudar aquilo que você vem fazendo, né, para ter um resultado diferente. E aí eu trago para vocês, além dessa mudança de mentalidade, que às vezes pode parecer muito subjetiva num primeiro olhar, é poder trazer a mudança de lookset, que é um conceito emprestado para a gente poder utilizar essa mudança da forma como a gente olha para as coisas, tá? Justamente para poder ver como as coisas elas estão no aqui e no agora. E eu trago justamente a frase: a vida é hoje. Quando a gente fala de desenvolvimento de soft skills, muitas vezes a gente está naquele momento automático do tipo, porque quando eu me formar, eu preciso desta competência. Não, mas porque quando eu terminar a graduação, eu vou fazer uma pós-graduação. Enquanto, muitas vezes, dependendo de qual é o nosso objetivo, qual é o nosso propósito, a gente precisa trazer e olhar para as oportunidades de uma forma diferente. Entender que a maneira como a gente se conecta com as coisas é que faz a diferença. Dar valor, inclusive, às pequenas coisas. E aí a gente vai conectando alguns conceitos da psicopositiva, por exemplo, ao conceito de gratidão, que é a importância de poder olhar para o agora, de poder ressignificar também o que aconteceu. A gente vai podendo incorporar cada vez mais o conceito do mindfulness,
que é justamente essa possibilidade de estar presente com atenção plena no que está acontecendo neste momento e ir adaptando isso no nosso próprio desenvolvimento. Então, mais uma vez, olhem como as soft skills, elas estão conectadas com a psicologia positiva. Afinal, pessoal, para a gente poder chegar no lugar que a gente quer, a gente já fez muita coisa. Muita coisa. E eu trago essa reflexão. O que você já fez para chegar até aqui? Coisa pra caramba, hein? Muitos anos, principalmente de estudo. Quem gosta de estudar coisas da psico, quem está aqui nessa jornada, quinta-feira começou às 6 da tarde e está aqui é porque gosta de aprender. Então, se a gente entrar só na esfera do estudo, de aprender coisas novas, já tem uma bagagem gigante. E a gente não pode deixar de olhar para tudo isso, de olhar e dar um significado para tudo isso, porque a gente tem essas competências com a gente precisa só adaptar e moldá-las. Justamente porque a gente olha para o passado e aí a gente vai olhar com essa gratidão. Quanta coisa eu já estudei para chegar até aqui. Ai, mas eu tinha uma professora, ou eu tinha uma matéria que eu, nossa, não gostava. Mas como eu posso dar um significado diferente para isso? Como que eu posso transformar esta memória de uma forma que vai trazer esse ressignificado, que vai me trazer orgulho, que vai fazer com que eu acesse e fomente emoções positivas, por exemplo? Para que o presente eu possa viver ele mais intensamente, sabe? Igual eu falei para vocês, a vida é hoje, mas que eu possa saborear o agora, para que eu possa me conectar com o que eu estou fazendo agora, com mais calma, com mais alegria, com flow, que é um dos conceitos da psicopositiva também, da gente poder realmente estar, né, conectado, igual geralmente, né, a gente pode até trazer para mim, assim, mas professor, quando tá dando aula, às vezes não consegue acompanhar chat, tem outras coisas acontecendo, mas o professor tá aqui, super conectado para passar o conteúdo, tá no flow, tá realmente no fluxo, né, acessando ali o conhecimento e trazendo. E além de a gente poder ressignificar o que aconteceu no passado, vivenciar com mais intensidade o presente, a gente vai e olha o nosso futuro com mais esperança, com mais otimismo. Porque se a gente ignorar e olhar só para a parte boa, mas ignorar que, poxa, tem algumas situações que estão acontecendo, né? Só liga a TV em qualquer canal que coloca hoje, não preciso nem falar. A gente acessa muito fácil o que não está acontecendo de forma positiva. Então já tem bastante informação, né? A gente já sabe, tem morte, tem violência, tem fome, tem miséria, tem enchente. Só olhando para o cenário brasileiro, sem nem pensar em sair daqui. Tem muita coisa que faz com que essa nossa esperança ela possa diminuir. Mas aí que vem a forma como eu olho para o que está acontecendo, a forma como eu entendo as emoções, tanto as ditas como positivas, quanto as ditas como negativas, porque isso é didática, só para a gente entender, ambas são importantes, a gente não pode nem ignorar as negativas e nem supervalorizar as positivas, a gente precisa que elas aconteçam, mas principalmente a gente precisa entendê-las, compreendê-las, senti-las e dar vazão para elas. E eu já trago para vocês aqui uma tarefa. Sim, Luana, como assim a gente veio aqui na jornada para saber de psicopositivo e você vai dar uma tarefa? Vou dar tarefa porque a gente está falando de vida, a gente só consegue se desenvolver experimentando. E aí eu trago para vocês uma atividade que é da psicopositiva, ela pode ser utilizada, assim, ó, eu vou arriscar falar aqui em todas as situações, tá? Por quê? Porque ela vai dar a oportunidade da gente poder olhar um pouquinho para o passado, um pouquinho para o presente e um pouquinho para o futuro. E o objetivo dessa tarefa é você escrever realmente uma historinha
né? Contando sobre a sua vida, o que fez com que você chegasse até aqui e o que você pretende para o futuro. Mas eu vou convidar você que está aí assistindo para abrir um bloco de notas, para poder pegar um caderninho, um post-it, o que você tiver aí à sua disposição para poder escrever 3 frases, 3 adjetivos, 3 momentos que vêm quando você pensa no passado, no seu passado, no seu presente e no seu futuro. Um para cada um. Por quê? Porque você vai ficar com essa tarefa para você poder fazer em casa. E eu já me coloco super à disposição. A Pri está aqui, a Mari está aqui, para quem quiser conversar sobre essa tarefa depois. Tá? A gente pode conversar. Mas para que vocês possam acessar da forma como vocês quiserem esses momentos, mas para que a gente possa desenvolver justamente pontos fortes e acessar emoções positivas vivenciadas no passado, vivenciadas no presente e que a gente quer vivenciar no futuro. Então, anota aí. 3. E aí, eu trago uma frase, um adjetivo, para vocês deixarem engatilhados já, para depois poder fazer essa tarefa com tempo, sabe? Tipo, quero escrever um pouquinho sobre mim, quero saber um pouquinho mais. Como que eu olhava? Nossa, que legal, olha só, quando eu era criança, tinha uma figueira e eu gostava muito de comer figo. Do lado da figueira tinha uma moreira, eu gostava muito de comer amora. O quanto isso me conecta, né, com a Magali que eu sou, que gosta de frutas e que até hoje comentam sobre isso, né, sobre mim, a Magali, a personagem do Maurício de Souza, né, que estava sempre com a melancia, gostava de comer, comia tudo. O quanto essas frutas, elas me recordam a minha conexão com o meu avô, porque foi ele que plantou, e por aí vai. Então, é isso que eu quero instigar em vocês. Para vocês já saberem e conhecerem essa tarefa, essa atividade da psicopositiva e deixar com gostinho de quero mais. Para que vocês venham e falem assim, Pri, eu quero, eu acho que eu vou fazer a pós psicopositivo, porque tem muita coisa legal que a gente pode utilizar com a psicopositiva, tá? Então, falei, mas recapitulando. 3, eu quero escrever uma historinha. Lembrem sempre, passado, presente e futuro. Mas o que vocês vão ter do passado? Né? Então, pensem, você era uma criança feliz? Era uma Magali, que nem eu, que gostava de comidinhas? Ainda gosta? Você era uma criança mais introspectiva? O que você se lembra da tua infância, do teu passado, da tua adolescência, enfim, do que você lembrar? O que isso influenciou para você chegar até aqui? O quanto você consegue conectar o teu passado com o teu presente? E aí, de bônus, o quanto isso está te aproximando da pessoa que você quer ser, do profissional que você está se esforçando para ser, que você está estudando. E o como que você pode olhar para esses 3 momentos da tua vida e entender o quanto aquilo foi necessário para você chegar até aqui. Porque, de novo, não serão apenas emoções positivas nessa nossa história. Às vezes a gente se lembra muito mais das emoções e das histórias negativas, não é? Mas é poder fazer esse resgate. E eu até compartilho aqui com vocês, tá? Quando eu era criança, eu tinha a figueira e a moreira, não tinha? Pois é. Mas eles precisaram construir um muro e eles tiveram que cortar as 2 árvores. Ou seja, desde pequena, eu fiquei muito triste, muito mesmo, mais do que posso transparecer neste momento. E até abri aqui o chat e vi que a Susan trouxe decepção. E eu fiquei muito decepcionada, não porque eu perdi as árvores, fiquei decepcionada com os humanos e a motosserra que cortaram as minhas árvores. Por quê? Porque para mim era muito importante, era aquela minha perspectiva, né? E a Susan traz, vou até usar o exemplo dela, esperança. Olha só, que bacana, com 3 palavrinhas, o quanto a gente já consegue ver que tem um significado que já vem com outro olhar. E para o futuro, realização. Eu vou deixar este convite para vocês
para se jogarem nessa atividade, para aproveitarem. E como eu falei antes, se quiserem trocar comigo, eu sou toda ouvidos, estou aqui para a gente poder conversar e se desenvolver e conhecer gente e saber das histórias e saber como que a gente pode avançar juntos. E trago uma mensagem para vocês final do Albert Bandura, que é um senhorzinho incrível, que traz muitos ensinamentos, justamente para falar que as crenças das pessoas sobre as suas habilidades têm um grande efeito nessas capacidades. Ou seja, a forma como eu acredito que eu sou capaz de fazer vale muito mais do que necessariamente eu saber fazer. Lembrem-se disso. A forma como vocês acreditam em vocês já é o primeiro passo para poder desenvolver os pontos aí que são necessários serem desenvolvidos com a psicopositiva, para poder desenvolver os clientes, os alunos, os estudantes, os pacientes, independente do lugar que você for trabalhar, que você quiser atuar. Gente, deixo aqui as referências que eu utilizei, mas principalmente o meu genuíno agradecimento pelo tempo de vocês, por estarem aqui buscando conhecimento, buscando saber um pouquinho mais da psicologia positiva, deixando eu compartilhar também essa minha longa jornada na psicopositiva e na soft skills. Deixe meu contato, tenho QR Code, me encontrem nas redes, vamos trocando. Estamos aqui realmente para poder fazer este movimento acontecer. Um movimento onde a gente tem ferramentas para poder desenvolver as pessoas, para poder desenvolver os espaços e os contextos que a gente vai trabalhando. Ok? Espero que vocês tenham gostado, que vocês saiam daqui com insights importantes e poderosos para fazer essa diferença. E deixo meu abraço carinhoso para todos vocês. Pri, muito obrigada. Estou aqui. Obrigada a você. Obrigada, professora Luana. A gente pode escrever ali no chat o que vocês acharam, deixar uma reação aí para a prof. Muito obrigada mesmo por todo o conhecimento aí dividido conosco. E fica à vontade para ficar aí com a gente até o final, prof, se quiser, tá? Gente, só lembrando, mais uma vez, então, estamos aí com inscrições abertas para pós-graduação em Psicologia Positiva. Turma nova inicia dia 10 de abril, então entre em contato comigo, com a Mari, com quem vocês quiserem aí da Viver, que a gente tira qualquer dúvida que você tenha, mas vai ser top. O curso é muito legal mesmo. Inclusive, eu sou aluna também do curso de Psicologia Positiva, e só que eu pedi, né, para que a Tamires, que também é nossa aluna, viesse aqui para falar um pouquinho de como é ser aluna da Viver e da pós de Positiva, porque a Pri trabalha na Viver, né? E aí, se eu falo por nada, vocês ficam, será? Então, a Tamires vai falar um pouquinho para nós de como tem sido ser aluna aí da pós de Positiva. Tamires, cadê você? Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Boa noite, professora Luana. Boa noite, Pri. Boa noite. Obrigada pelo convite, né? Fiquei feliz de ter sido convidada. Oi para o Ellen, agora que eu vi a professora Ellen. Tamires, então, fale para nós um pouquinho de como tem sido aí fazer o curso de pós em Psicologia Positiva, como tem sido para você? Bom, a Psicologia Positiva ela tem me chamado a atenção há alguns anos já, tá? Antes até da pandemia, eu já estava me interessando por textos, né? Já estava me interessando, assim, por esse posicionamento, esse olhar da psicologia diferente do que eu aprendi na faculdade. Quando eu conheci o curso da pós da Viver, me atraiu muito, principalmente na leitura, né? Pelos temas, pelas dimensões que não ficavam só na clínica, mas tinha a organizacional, a escolar, que traz todos esses aspectos. Eu, profissionalmente, eu trabalhei na organizacional, eu trabalhei com empresas, então, para mim foi muito interessante este caminho que a Viver apresentou inicialmente. Eu sou da turma B, né? Então eu peguei já o curso, já tinha algumas matérias passando,
E o que eu posso dizer para vocês é que o curso está superando as minhas expectativas, principalmente por conta do quadro de professores, tá? Que se eu tenho dúvida, elas, nossa, na hora já me respondem, né? Na hora que elas podem, claro, né? A gente também tem que ter expectativas né? Coerentes. Mas, assim, essa semana mesmo conversei com a professora Luana, que ela ainda não chegou a me dar aula, mas eu tinha dúvidas sobre o meu projeto, né? Sobre o meu artigo de conclusão. E era uma matéria que ela fez, a disciplina na turma A. Eu tive acesso aos materiais, porque a gente tem acesso a todos os materiais. E ela respondeu prontamente, viu o meu projeto, deu sugestões, eu adorei. Né? A Ellen, a minha professora maravilhosa, que é a minha orientadora nesse projeto, né? Já aproveito para elogiar ela também, que vem, que tira dúvida, que traz sugestão, que principalmente, digamos assim, incentiva, sabe, ao a mais. Tá, e aí? O que tu quer com isso? Né? Então, estimula a gente a não ficar no básico, a aprender e desenvolver. Quanto às matérias, também são excelentes. A forma didática, tanto a turma A quanto a turma B participa, pergunta, então é bem rico essa troca. E perante as aulas, eu ainda quero ressaltar principalmente a questão da mentoria e a questão da supervisão. É um diferencial gigantesco, tá? É um diferencial gigantesco, porque tu estás dentro dos conteúdos aprendendo, né, o que é a psicologia positiva, mas quando tu vai para a mentoria, tu tira dúvidas profissionais, quando tu vai para a supervisão, é principalmente a área da clínica, e por mais que hoje eu não trabalhe na clínica, eu sou psicóloga, eu participo das supervisões porque eu aprendo com meus colegas, e essa troca, ela é muito rica, gente, muito, muito rica, tá? Então, assim, é esse o meu feedback que eu quero deixar para viver, para minhas professoras, realmente uma pós-graduação que até agora, em nenhum momento, eu cheguei a me arrepender de ter começado, muito pelo contrário, as segundas-feiras estou aqui firme e forte. Que legal, que bom, obrigada, Tamires, muito obrigada pelo teu depoimento, e eu assino embaixo em tudo que a Tamires falou. Ô, Pri, até queria complementar que a aula, por ser online, mas ela é ao vivo, ela não perde em nada para uma aula presencial, tá? Na verdade, ela ganha. Para mim, que tenho as minhas outras, né, necessidades e dificuldades, estar em casa, prestando atenção em aula, maravilhoso, porque você tem interação, você tem troca, né? Não é aquela coisa só escuta, 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 não. Tem a interação, tem a troca, a gente faz, tira dúvida, tem dinâmicas, um monte de dinâmica online, gente, é muito interessante. Então, tu tá aprendendo o tempo inteiro. É verdade, é verdade. Obrigada, Tamires, obrigada mesmo, de coração. Gente, então, aproveite, porque eu tenho agora uma surpresa para vocês que se inscreveram aqui na jornada. Para aqueles que participaram aqui da jornada, estão participando da jornada de hoje e se inscreverem na pós. Até, não perguntei para a Mari até quando, mas daqui a pouco a Mari bota aí no chat. Vocês terão 20% de desconto nas 3 primeiras mensalidades. Então, é um presente da Viver para vocês. A Mari vai estar colocando aqui o link de inscrição no chat aqui para vocês e qualquer dúvida, entre em contato com a gente, tá ok? Certo, então, vamos lá para a nossa próxima atividade aqui de hoje. Vou chamar a professora Ellen Jeremias. Seja bem-vinda, prof. Boa noite, pessoal. Olá, Pri, prof. Luana, Tamires, Alessandra, Maiara, Natasha, Giovana, Susan, Marla, Andresa, Vivi. Coisa mais linda ver o pessoal reunido uma quinta-feira à noite para aprender um pouquinho mais, né, sobre essa perspectiva, essa nova forma, né, vou colocar nova assim dentro de aspas, né, de olhar para os aspectos, para os fenômenos, para as circunstâncias, para os ambientes, né, então fico muito feliz que vocês estejam aqui com este despertar, né. Deixa eu perguntar uma coisa, que tem alguns que eu conheço que estão na sala, né? Mas a grande maioria eu não conheço. São todos alunos do curso de psicologia ou profissionais, psicólogos formados. Temos alguém na sala que não é da área de psicologia,
Tem uma outra formação. Todo mundo psi? Eu acho que são todos psi, porque no início a gente perguntou, os que responderam eram psis. Muito bem, então, porque também é bacana, né, Priscila, a gente enfatizar que, embora nós estejamos aqui falando de uma abordagem, de uma ciência da psicologia, ela é completamente utilizável, né, a sua teoria, suas intervenções, a maior parte das suas ferramentas, dos seus instrumentos, por outros profissionais de outras formações, né? Então, a gente tem, na turma temos pedagogos, temos administradores, temos uma aluna que é engenheira química, que inclusive trabalha na área de saúde e segurança do trabalho, dentro de uma empresa, né? Então, a gente tem profissionais de outras áreas que já estão fazendo uso dos conhecimentos, dos instrumentos, das ferramentas da psicologia positiva para promover boas transformações nos seus contextos de trabalho, né? Lógico que nesse caso, esses profissionais não estão atuando com intervenções em clínica, mas em escola, em contextos de trabalho, como empresas e outras instituições, né? Então, isso também é bacana, pessoal, se vocês conhecem alguém que eventualmente tem interesse sobre abordagem, às vezes já é leitor, né, já conhece, já tem alguma familiaridade, pensa, mas eu não posso fazer, não pode, né, entre em contato com a equipe da Viver, porque pode sim, né, lógico que a gente tem alguns instrumentos que são de uso específico do psicólogo, né, mas a maior parte deles, gente, não é, tá, e aí é muito bacana, porque vocês se instrumentalizam para promover transformações nos contextos de trabalho de vocês, né? Joia? Muito bem, pessoal. Olha só, eu fui convidada pela equipe da Viver para trocar uma ideia com vocês sobre como seria, né, a aplicação da psicologia positiva no contexto de trabalho. E essa é a minha formação. Então, eu sou psicóloga, tenho alguma experiência profissional atuando na área de gestão de pessoas, desenvolvimento e comportamento humano, mas tenho toda uma trajetória acadêmica e como docente, né, na área de psicologia organizacional e do trabalho. Então, eu tenho mestrado, doutorado nessa área, de modo mais específico, voltado para a parte de desenvolvimento de carreira, e aí foi quando entrou também a psicologia positiva como uma base, né, vamos dizer assim, para me auxiliar a olhar para o desenvolvimento de carreira das pessoas sob uma outra perspectiva, né? Então, eu já atuo como professora há mais de 10 anos, sou formada há quase 15, né? E trabalho na Viver também já há um tempinho, ministrando cursos, dando aula na pós. Sou eu quem conduz os encontros de mentoria que a Tamires mencionou, então é um momento também de bastante troca, é muito bacana, porque não sou só eu que conduzo, né? Eu brinco com os alunos que eu sou uma ferramenta, né? A ideia, como bem disse a Tamires, é que seja um momento para que a gente possa trocar, porque qual é o nosso entendimento, né? Que todos que estão participando da pós-graduação têm a sua história, têm a sua experiência, têm o seu conhecimento e pode contribuir de alguma maneira para as intervenções que os colegas estão se propondo a construir e a fazer, né? E aí, lógico, tem a minha mediação, né? Por talvez eu conhecer um pouquinho mais a fundo, em função da minha formação na área, alguns aspectos teóricos e práticos, mas todo mundo contribui, todo mundo aprende, todo mundo cresce junto, tá? E aí, lógico, gente, tendo em vista esse convite, falei, não, vamos lá, vamos compartilhar com o pessoal um pouquinho como que é essa perspectiva. E aí, se todos que estão na sala com nós são alunos do curso de psicologia ou já são profissionais formados, eu imagino que devemos ter poucos que atuam na área de psicologia organizacional e do trabalho. Estou certa ou estou errada? Respondem no chat para mim, gente. Os estudantes, enfim, estão estudando, né? Mas os que já são formados, imagino que façam intervenção na área clínica ou algo nesse sentido, né? Então, muito bacana que vocês estejam aqui, porque não é muito simples de observar como a gente pode fazer uso dessa abordagem numa intervenção em um contexto diferente da clínica. Olha, a Vivi está dizendo que já atuou no organizacional. Muito bem. Isso mesmo, gente. Então, eu espero que eu possa contribuir aqui
para ampliar o conhecimento de vocês e a percepção acerca do que pode ser uma atuação a partir desta abordagem num contexto de trabalho, né? E aí eu vou compartilhar a minha tela aqui. Só um minutinho. Aqui. A gente faz assim. Agora vai. Prontinho. Isso aí. Pessoal, e a ideia aqui é que a gente possa fazer, estabelecer uma conversa, né? Não quero que seja uma aula expositiva, certo? Porque não é esse o propósito da jornada. O propósito da jornada é que a gente possa fazer a construção de conhecimento em conjunto. Eu vou trazer aqui alguns aspectos inerentes à abordagem, mas eu quero que vocês questionem, eu quero que vocês participem, eu quero que vocês comentem, que vocês discordem, né? Porque quando a gente está falando de trabalho, né, não pode ser diferente. Né? Quando a gente está falando de trabalho, a gente está falando de um valor que é muito circunstancial para algumas pessoas. Né? E quando a gente estuda psicologia positiva aplicada às organizações, a primeira coisa que pode ser contestável é justamente isso que eu acabei de falar, gente, né? O trabalho é central na vida das pessoas. Todo mundo que está na sala concorda comigo? Então, pode ser que aqui entre nós todos concordem, mas há pessoas que não vão concordar, que vão dizer, olha, Ellen, entendo que o trabalho é algo bastante importante na vida das pessoas, mas que ele é o aspecto central na vida das pessoas, eu questiono, né? Para mim são os aspectos sociais, para mim são as relações com a minha família, para mim, enfim, a minha saúde, o meu bem-estar, né? Vão ter, assim, diferentes perspectivas. Mas no universo, né, capitalista, vamos dizer assim, para a maior parte das pessoas, o trabalho é o meio que nos permite sobreviver, caminhar, prosperar, né? E aí, gente, para a gente poder conversar sobre a psicologia positiva aplicada às organizações, esse tem que ser o nosso ponto de partida, porque se nós não compreendemos o trabalho como algo central, a gente pode encontrar alguma dificuldade em entender que este pode ser um contexto para a realização. Vocês entendem o que eu quero dizer? Se o trabalho, para mim, tem uma função meramente instrumental, o que isso quer dizer? Se o trabalho, para mim, é só um meio pelo qual eu subsidio a minha condição de viver, né? Me traz recursos para que eu possa comprar os meus alimentos, ter uma casa, enfim, adquirir bens de consumo e tudo mais, a função que eu estou associando a esse trabalho é uma função meramente instrumental. Então, eu não consigo perceber o trabalho como um local onde eu possa desenvolver as minhas potencialidades, as minhas virtudes, as minhas forças, certo? Porque, no fim das contas, ali é um lugar para onde eu vou, onde eu vendo a minha força de trabalho, em troca, recebo uma remuneração e subsidio a minha vida a partir disso. Agora, se eu olho para o trabalho como um contexto onde eu encontro desafios, onde eu construo vínculos, onde eu tenho oportunidades de me tornar uma pessoa melhor, de realizar meus sonhos, minhas ambições, onde eu tenho condições de construir metas que me fazem progredir, que me desenvolvem enquanto pessoa e profissional, né? Aí, este pode ser um local onde a gente pode sentir realização, sentir felicidade, bem-estar, né? E a gente vai nos mover nessa direção. Tem alguém falando? Acho que a Marta está com o microfone aberto. Tá. Bom, e aí, gente, assim, eu não consegui pegar a apresentação da Prof. Luana desde o começo, né? Mas
eu quis trazer para que vocês pudessem entender um pouquinho sobre isso, alguns aspectos históricos e conceituais da psicologia positiva, para que depois a gente pudesse pensar na aplicação desses aspectos conceituais e teóricos no contexto do trabalho, né? Então, para quem já é aluno da pós, recapitula comigo, né? E quem não é, já vai ter a chance aí de repente, conhecer um pouquinho, né? Sobre da onde surge a psicologia positiva. Isso se a Prof. Luana já não trouxe essa perspectiva para vocês, né? Mas, quando a gente resgata a história, lá na década de 1950, a gente já vai ter psicólogos humanistas que vão olhar para as pessoas e procurar desenvolver teorias e intervenções a partir dos aspectos positivos dessas pessoas, né? A exemplo, Maslow, que desenvolveu a primeira teoria de motivação, que vocês né, certamente estudaram ao longo da faculdade, se não ainda tiveram oportunidade, certamente quando forem estudar psicologia organizacional e do trabalho vão conhecer, que é a teoria da pirâmide de Maslow, né? Maslow era um psicólogo humanista e ele, junto com Rogers, que é assim, vou chamar de fundador, né? Mas pode ser que me contestem, mas vamos dizer assim, um desbravador, então, né? Da psicologia humanista, eles foram, assim, alguns dos poucos psicólogos naquela década que se dedicavam o seu tempo, né, e a sua energia para estudar alguns aspectos positivos do ser humano, né? Então, o Maslow foi estudar motivação e o Carl Rogers foi estudar autenticidade, enfim, né? Tudo que vocês já conhecem dessa abordagem, né? Mas, se a gente for olhar para o grande escopo da psicologia naquela época, e até antes dela, nos seus primórdios, a gente vai ver que os estudos da psicologia, elas se endereçavam para aspectos relacionados ao sofrimento, às fraquezas, às falhas, com o intuito de consertar, né? Com o intuito de criar intervenções para remediar, para diminuir este sofrimento, para acolher, né? Psicanálise surge disto, né? A análise do comportamento e tantas outras tem a sua base, vamos dizer assim, da observação de alguns aspectos que traziam sofrimento, tristeza, problemas, que ressaltavam algumas fraquezas das relações, das pessoas, dos contextos que se viviam naquela época em que essas abordagens cresciam e aconteciam, né? E esses aspectos, inclusive, foram os que impulsionaram Rogers e Maslow, por exemplo, na busca de modelo que considerasse o ser humano de uma forma mais completa, né? Tentando atribuir uma importância similar para as doenças e para potencialidades. Eu me recuso a dizer que falharam, gente, né? Porque a teoria do Maslow foi a precursora das teorias de motivação da área de administração e do que a gente tem hoje em termos de teoria de motivação contemporânea na psicologia das organizações do trabalho. E o Carl Rogers, completamente indiscutível, né? A sua contribuição para a psicologia e para as outras abordagens que surgiram a partir daquilo que ele desenvolveu enquanto teoria e base da psicologia humanista, né? Mas, se formos comparar, gente, a balança não está equilibrada ainda, né? Na década de 70, 80, 90, ainda nós temos muito mais desenvolvimento teórico e prático da psicologia voltado para as questões de sofrimento, né? Isso porque a psicologia vem da área médica, tem a sua concepção na base da saúde, na verdade, da doença, né? Depois é que se recapitulou, inclusive, a definição de saúde, junto à Organização Mundial da Saúde, né? Mas ainda não era igual, não dá para dizer que eles conseguiram atribuir igual importância às doenças e às potencialidades. Fizeram avanços significativos, mas não conseguiram igualar, né? E aí, lógico, nessa época não se falava em psicologia positiva, né? Se falava em teoria de motivação, se falava em abordagem humanista, se falava nesse tipo de aspecto, né? A psicologia positiva começou a se consolidar mesmo como uma ciência psicológica e a ter um grande boom em termos de publicação e de desenvolvimento de ciência a partir
de Seligman e de Csikszentmihalyi, né, de uma publicação que foi feita por eles nos anos 2000, né, quando o Seligman quando ele se tornou presidente da Associação Norte-Americana de Psicologia, né, e fez uma publicação na revista, né, publicaram uma edição especial na American Psychologist, trouxe aqui um trechinho do artigo para vocês encontram facilmente na rede, quem tiver interesse em ler na íntegra também pode solicitar para a equipe que eu encaminho para eles mandarem para você, eu tenho esse arquivo, é histórico, né, gente, é um seminal, vamos dizer assim, super importante da psicologia positiva, né, e assim, é uma publicação, mas é um chamado, engraçado isso, né, Seligman e o Csikszentmihalyi, eles falam, vou usar assim, né, gente, quem é meu aluno já sabe que eu trago um pouco de metáfora, de caricatura para os aspectos históricos, né? Um chamado, eles dizem assim, pessoal da psicologia, olha só, nós temos mais de 100 anos de história e tudo que a gente produziu até agora, se você olhar para trás, a maior parte das coisas, né, estão endereçadas para fraqueza e sofrimento. Ei, a vida não é só isso, não. Galera, e o outro lado da perspectiva, né? E as forças das pessoas, e as virtudes, e as qualidades, os aspectos positivos que a gente vive. Há sim pessoas em sofrimento, mas e as pessoas que vivem suas vidas em plenitude, os momentos de felicidade, quando se sentem em bem-estar, as alegrias, as conquistas? Por que a gente não se endereça a estudar esses aspectos que as pessoas vivem e sentem no seu dia a dia, tanto quanto os aspectos que causam sofrimento? Né? Então, é um grande chamado mesmo, né? Que eu estou apelando, tá, gente? Mas é para vocês entenderem, porque ele realmente trouxe essa perspectiva histórica de dizer, olha, pessoal, os psicólogos têm desenvolvido, ao longo do tempo, muitos estudos focados em doença, e temos pouquíssima ciência produzida, endereçada para os aspectos positivos das pessoas, das relações, dos contextos nos quais a gente está inserido. Imagine o quanto de conhecimento há ali para nos ajudar, inclusive, a criar intervenções para o que não está tão bom ou que nos causa sofrimento, né? Então, ele faz esse chamado. E aí, gente, assim, cientificamente falando, rola um boom de publicação, de ciência, de núcleo de pesquisa, de laboratório, de pós, de curso, de, enfim, né? Tanto é que o Seligman e o Csikszentmihalyi são conhecidos como os grandes pais ou precursores da psicologia positiva, né? Mas a gente sabe, se for estudar lá epistemologia, se for estudar a história mesmo, né, que talvez esses cargos pudessem ser muito facilmente dados ao Maslow, ao Rogers, a Viktor Frankl, que na verdade ainda, né, está entre nós, mas assim, que já vem desenvolvendo teoria, ciência, intervenção, prática, metodologia, ferramenta, né, para desenvolver as forças e as virtudes das pessoas há muito mais tempo do que esta importante publicação que foi feito na American Psychologist, certo? E aí, gente, lógico, né, o principal propósito da abordagem está relacionado a extrapolar os limites das abordagens desenvolvidas que estão circunscritas às patologias, né? E se endereçar teórica e empiricamente, então, em teoria e prática, a construção de qualidade de vida das pessoas, nos aspectos subjetivo e objetivo, né? E de modo individual e grupal, certo? E aí, lógico, a gente tem aqui algumas ideias principais, né? Assim, se vocês forem buscar livros, artigos, vocês vão encontrar várias premissas, né, da psicologia positiva, mas que elas são muito facilmente sintetizadas nesses 3 tópicos que eu estou trazendo para vocês na apresentação, né? Primeiro, principal ideal, né? Manter o foco nas qualidades, virtudes e potencialidades das pessoas. E aqui eu quero abrir um parênteses, tá, gente? Olha só. Não está escrito aqui ignorar fraquezas, sofrimento, problemas. Entenderam? Está escrito manter o foco nas qualidades, virtudes e potencialidades, né? Então, que o meu orientador, gente, eu
Meu orientador é o professor Narbal Silva, ele é o coordenador do Laboratório de Psicologia Positiva nas Organizações de Trabalho da UFSC, do qual eu faço parte, né? E ele sempre fala o seguinte, né? Que a psicologia positiva não significa você ignorar o sofrimento, fingir que ele não existe, ou ignorar o conhecimento produzido a partir desse histórico, né? Ou ser poliano, né? Associar a positividade, né? Significa você olhar para os aspectos positivos também. Então, ele fala assim, ó, não é nem isso, nem aquilo. Não é aspectos de sofrimento, nem de prazer, ou de fraquezas e de virtudes, não é. Isso e aquilo, não é ou, é e. É sofrimento, é fraqueza e bem-estar, felicidade, forças e virtudes. Percebem a diferença? Né? Então, gente, e aí, por que manter o foco? Né? Porque a partir deste olhar para qualidades, virtudes, potencialidades e forças, podemos criar, construir recursos, intervenções, metodologia, instrumentos para aquilo que, né, não está forte, consolidado, que causa sofrimento, né? E isso, gente, é aplicável à clínica, a organizações, à escola, a relações, à família, né? Segundo grande ideal, construir ambientes físicos, psíquicos e sociais revestidos de qualidade de vida, bem-estar e felicidade, de modo que eles sejam saudáveis e perenes para as pessoas, né? Então, olha que ponto importante para a psicologia positiva aplicada às organizações de trabalho, né? Não é só focar nas qualidades, virtudes e potencialidades das pessoas, mas é construir, criar condições para que os ambientes onde estas pessoas circulam, constroem a sua vida, vivem, estabelecem suas relações, seus vínculos, também sejam ambientes propícios para qualidade, para bem-estar, para felicidade, né? Então, não adianta, né? Desculpe, eu me sentir uma pessoa forte, resiliente, esperançosa, trabalhar as minhas qualidades psicológicas positivas ou as minhas competências socioemocionais, né? Se eu vivo num ambiente que não favorece ou que não me dá espaço para expressar, fazer uso, colocar em prática essas minhas qualidades, expressar esses meus sentimentos, né? E olha o quanto isso é importante para uma abordagem no trabalho, né? A gente fala, liderança autêntica, liderança positiva, vamos ser resilientes, comunicação não violenta, flow, engajamento, tudo muito lindo, maravilhoso. Mas se não tem uma cultura organizacional, se não tem um ambiente físico, então, ambiente objetivo e subjetivo, que favoreça essa condição, a gente fica na falácia, no blá, 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 né? Mas já vamos falar sobre isso. E aí vamos para o terceiro ideal, né? Consolidar a visão de um ser humano voluntarista e que, portanto, faz escolhas e tem livre-arbítrio, seja enquanto indivíduo, mas também enquanto ambiente de grupos, né? Habitante de grupos. Então, o terceiro viés está relacionado ao estabelecimento de relações e de escolha e tomada de decisão, né? Por enquanto, gente, tudo bem? Como é que tá? Estão compreendendo ou tá abstrato ainda? Às vezes vocês escrevem no chat, eu não consigo ler, porque eu tô aqui concentrada em conversar com vocês, né? Bom, aí a gente vai agora de forma propriamente dita para o contexto de trabalho. Opa, tem gente escrevendo aqui, dá para ver, tá ótimo, legal. Susan, obrigada, Hugo, compreendendo, muito bem. Gente, vocês não concordam comigo? Vocês querem contribuir? Vocês abrem o microfone, hein? Tá bom? Claro, Hugo, por favor. Podem assistir de novo essa aula, sim. Pode, né, Vivi? Né, Pri? Sim, vai ficar gravada e a gente coloca o link lá no grupo. Então, tá. Era isso, Hugo? Muito bem, gente. Então, quando a gente se volta para o contexto do trabalho, aí eu já dei algumas dicas, né, gente? Já dei algumas dicas para vocês. Quando a gente se volta para o contexto de trabalho, a gente olha para os 3 ideais. A gente olha para o indivíduo, enquanto um ser humano que tem potenciais,
que tem competência, que tem qualidades, que tem forças e virtudes, mas que também tem as suas fraquezas, tem os seus problemas, tem as situações que lhe causam sofrimento, né? Nós vamos olhar para o ambiente, e aí quando eu digo olhar para o ambiente, a gente está olhando para o ambiente objetivo, material, infraestrutura, ergonomia, recurso, tecnologia, carreira, remuneração, tá? E para o aspecto subjetivo, que está relacionado a propósito, que está relacionado a sentido do trabalho, que está relacionado ao autodesenvolvimento, tá? E vamos olhar também para o terceiro aspecto, que está relacionado às relações, ao universo das relações e do livre-arbítrio, tá? Então, tem aqui, ó, ao invés de investigá-lo apenas pelas transformações e pelos desgastes negativos, síndrome de burnout, assédio moral, acidente de trabalho, depressão, a proposta é identificar também, mais uma vez, gente, olha a ênfase, não estou ignorando síndrome de burnout, assédio, acidente, depressão, sobrecarga, exploração. Agora a gente está percebendo algumas situações, inclusive de situação de escravidão no trabalho, né? Perceba, a proposta é identificar também, mas vamos além os fatores positivos associados ao trabalho, testando aspectos saudáveis e preservados nas pessoas, certo? Então, mais uma vez a ênfase, né? Não vamos ignorar que o trabalho é sim, a depender das condições que são dadas para o trabalhador, que causa sofrimento, que adoece, que explora, que desgasta, que usurpa, né? Quem aqui estuda psicologia positiva sabe que às vezes, a depender do contexto, né? A psicologia organizacional do trabalho é até criticada por isso, né? Mas também é um lugar, é um contexto onde, se dadas as condições ideais, podemos nos sentir realizados, podemos sentir felicidade, podemos nos sentir plenos, satisfeitos, motivados, engajados, né? Alcançar o sucesso e tudo mais, tá bom? Então, essa é a principal contribuição, gente, da psicologia positiva para a psicologia organizacional e do trabalho, tá? Esse aqui é o ponto-chave, e eu vou dar destaque. A proposta é identificar também os fatores positivos, tá? Então, o profissional que vai atuar dentro do contexto das organizações do trabalho, ele não vai fingir que não existe, ou não vai olhar, ou não vai criar condições para os aspectos adoecedores do trabalho. Ele vai, mas ele também vai pensar em intervenções, em criar condições, em políticas, em programas que fortaleçam as forças e virtudes dos seus trabalhadores, vai pensar em políticas, em programas, intervenções que melhorem este ambiente para torná-lo mais saudável, para trazer bem-estar, para trazer felicidade, vai procurar propostas que vão trazer algum propósito, algum sentido no trabalho da sua equipe, que torne as relações mais saudáveis, autênticas e fidedignas, certo? E também, sempre, gente, eu vou ser muito chata nesse aspecto, tá? Porque eu não gostaria que vocês saíssem daqui pensando que a psicologia positiva tem esse viés poliano, de que nós só olhamos para os aspectos positivos das coisas e ignoramos aquilo que não está bom. Não é isso que a psicologia positiva propõe, tá? Então, eu vou sempre enfatizar, sempre mesmo, né? Quem é meu aluno sabe, eu estou o tempo inteiro repetindo isso aí, tá? E aí, gente, a psicologia positiva das organizações e do trabalho, com sigla PPOT, é considerado uma área de conhecimento e um campo de atuação, tá? De natureza interdisciplinar e multiprofissional. E olha que bacana isso. Vocês lembram que eu falei logo no início da minha apresentação com vocês que a nossa pós-graduação ela é aberta para profissionais de outras áreas? Porque qual é o entendimento? Que o psicólogo não tem condições de criar este ambiente físico, objetivo material e objetivo sozinho. Ele precisa de uma equipe
multiprofissional, ele precisa da contribuição de outros profissionais, inclusive de profissionais da área qual aquela empresa, aquela indústria, aquela organização trabalha, que vai trazer a realidade, né? Então, não basta o psicólogo ter esta percepção, precisamos que toda a equipe, de cima para baixo, de baixo para cima, horizontalmente, né? Que todos desfrutem deste mesmo olhar, né? E ela tem como foco as virtudes e o potencial humano, bem como seus respectivos facilitadores, né? E aí aqui, quando a gente fala de psicologia organizacional e do trabalho, os facilitadores são aquelas condições, são aqueles instrumentos, aqueles recursos que criam as condições de trabalho para as pessoas, né? Políticas, processos e comportamentos. Então, é comunicação, é liderança, é clima, tanta coisa que eu nem sei dizer, é plano de cargos, é a própria descrição de cargos. Para vocês terem uma noção, gente, assim, é planejamento estratégico praticamente, né? Vai desde a concepção da cultura, missão, visão e valores. Né? Tanto é que quando a gente fala dentro da psicologia positiva de uma organização saudável, que inclusive é um fenômeno de estudo da psicologia positiva muito bacana de se estudar, a gente está falando justamente de pessoas que respiram este foco nas virtudes e no potencial humano. E o que é mais interessante aqui, que é algo que a gente debate nas aulas também, né? Que é assim, ó. Quando a gente fala da psicologia positiva voltada às organizações, quando a gente vai olhar o histórico em mais detalhes, lá na aula da pós, a gente vai ver que os estudos relacionados à psicologia organizacional e do trabalho dentro da psicologia positiva têm o seu início mais consolidado dentro do comportamento organizacional positivo, que foi descrito pelo Fred Lutyens, que é um professor da Universidade de Nebraska. E ele é um professor da Escola de Negócios e de Administração dessa universidade. Então, ele tem uma perspectiva bem mercadológica. Qual que é a lógica dele? Pessoas felizes trabalham mais. Entenderam? Vou culpar o Fred? Não vou. Eu sou muito grata ao Fred Lutyens por ele ter desenvolvido o COP, o Comportamento Organizacional Positivo, né? Porque ele nos permitiu dar um outro sentido para esse aspecto, né? Existe sim um aspecto mercadológico, não podemos negligenciar isso. As pessoas mais felizes produzem mais, é fato, tá? Mas para intervenção em psicologia positiva nas organizações e no trabalho, este viés, ele não pode ser considerado como sine qua non, tá? Nós precisamos. E aí, quando eu digo nós, não é só psicólogo, né? O administrador, o engenheiro químico, enfim, né? Todos os profissionais que buscam trabalhar a partir desta abordagem, desta percepção, a partir dos fenômenos, né? Nós precisamos criar intervenções e praticar, e aplicar, e construir políticas, processos e rever os comportamentos, pensando nas virtudes, no potencial, na qualidade de vida, no bem-estar dos trabalhadores por si. Ponto. Vocês estão me entendendo? Se isso traz mais produtividade para a organização, muito bom. O nosso objetivo em desenvolver o potencial das pessoas não é necessariamente que elas sejam mais produtivas. O nosso objetivo tem que ser em transformar aquele contexto de trabalho um local para que as pessoas que empreendem a sua energia, dedicam o seu tempo ali, percebam este contexto como um contexto de realização e plenitude. Afinal de contas, a gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando, né? Então, o foco da criação de condições para que as pessoas desenvolvam seus potenciais dentro do contexto do trabalho tem que ser somente este. Porque o trabalho é um local, como todos os outros, onde eu posso me sentir plena e realizada. Se isso vai gerar mais trabalho, vai gerar mais lucro, se eu vou trabalhar com mais qualidade, com menos. Na maior parte das vezes, e tem vários estudos que indicam isso, sim, essas são as consequências, né? Mas não podemos ser lineares, né?
Não é porque a pessoa se sente realizada no trabalho, porque ela trabalha numa organização saudável, que todos os problemas da vida dela estão resolvidos e ela vai ser produtiva sempre. E ela vai desenvolver o seu trabalho com qualidade sempre. Não é assim que a vida acontece. Muito pelo contrário, né? O tempo todo a gente está sofrendo intervenções do nosso externo que nos colocam à prova, que nos fazem questionar, que nos fazem sucumbir, pensar, refletir, fazer novas escolhas, mudar trajetória, né? Então, o Lutáns traz essa perspectiva mais mercadológica, né, do capital organizacional positivo, do comportamento organizacional positivo, né, e das benesses de se desenvolver as virtudes e o potencial humano dentro do trabalho, mas a psicologia organizacional desenvolvida pelo grupo de psicologia em si tem que olhar para subjetividade, para a saúde das pessoas. Esta é a nossa função, psicologia, psique, até onde a gente vai, certo? Bom, então, aqui o ideal, né, dentro do contexto de organizações de trabalho, é pesquisar e criar intervenções na realidade histórica e social das organizações, visando criar condições que contribuam, olha aqui até onde a gente vai, a expressão recorrente das qualidades, potencialidades e virtudes humanas. O que vem depois disso está endereçado à Escola de Negócios e de Administração lá do Fred Lutáns e as suas consequentes linhas de pesquisa, de prática, de intervenção, né? Certo? Mais alguma dúvida até aqui, pessoal? É um pouquinho assustador, né? Vamos dizer assim. Mas a gente também não pode ser hipócrita, né, pessoal? A gente vive numa sociedade capitalista. Então, é lógico que as ciências administrativas que estudam o comportamento humano no trabalho vão estar com um olho nas pessoas e outro olho no que o trabalho das pessoas rende, que é a sustentabilidade, a viabilidade das organizações de trabalho, a viabilidade do capital, né? Mas o psicólogo, em alguma medida, o ideal, vamos dizer assim, né, seria a gente tentar manter os dois olhinhos nas pessoas, deixar a parte capital, né, voltada para quem estuda capital, tá bom? Ó, tô vendo um comentário aqui, vamos lá. A Susan. Pernambuco, Petroquímica Suape contrataram as pessoas de acordo com as cargas inicialmente. Porém, eles observavam todo mundo e mudaram as pessoas dentro da organização de acordo com as suas habilidades. Muito bem. Por exemplo, foi um cara que foi contratado como contador que fez sucesso no marketing. Você sabe, é Susan, né? Susan, que o job crafting, que é uma metodologia, vamos dizer assim, né, de rotatividade das pessoas dentro dos diferentes cargos, diferentes áreas dentro das organizações, é uma metodologia que foi desenvolvida dentro de um construto estudado pela psicologia positiva chamado engajamento no trabalho, né? E olha que bacana, você tem a chance de descobrir novas habilidades, de descobrir afinidades, de encontrar sentido no trabalho, né? Às vezes a gente faz a forma... Eu vou contar as minhas particularidades, eu faço muito isso na pós, né, gente? Muito exemplo, assim. Eu sou psicóloga, atuo como docente, mas eu trabalho numa instituição como líder de projetos. Pergunta para mim se eu sou realizada. Muito. Como docente, demais. É aqui assim, ó, que eu fico feliz. Aqui, né? Mas como líder de projetos também. Eu me realizo demais, porque eu estou em contato com as pessoas, todos os dias aprendendo sobre coisas novas, sobre o processo de produção de projetos que a gente desenvolve dentro dessa organização, né? Me descobri assim, ó, com uma oportunidade parecida com essa. E tem alguns cases aqui em Santa Catarina, por exemplo, a gente tem um hospital no município de Blumenau que trabalha com as forças e as virtudes, as forças do caráter. Então, eles organizam as equipes de trabalho em conformidade com as forças de assinatura. É um trabalho muito bacana. Bom, e aí dentro da psicologia positiva, aplicada às organizações de trabalho, a gente tem N temáticas de estudo, para não dizer todas, né, pessoal? Falamos de bem-estar, falamos de felicidade no trabalho, falamos de organização saudável, falamos de liderança autêntica, liderança positiva, falamos de propósito, de carreira e realização profissional, de engajamento no trabalho, de flow, de capital psicológico,
Mas falamos de gratidão, falamos de espiritualidade, falamos de mindfulness, falamos de competências socioemocionais, falamos de forças e virtudes, né? As forças de caráter, falamos de modelo PERMA, enfim, né? Tudo que é falado sobre pessoas dentro da psicologia positiva, falamos dentro da psicologia organizacional do trabalho. Mas essas que eu listei aqui são as principais temáticas, ou aquelas que a gente encontra maior desenvolvimento atualmente, tá? E aí, para fechar, eu queria perguntar para vocês, né? Geralmente, capital psicológico é a temática que mais surpreende quem vem para a psicologia positiva e se debruça sobre a psicologia positiva voltada às organizações de trabalho. Você aí que está me vendo, está me ouvindo, está participando dessa jornada, já ouviu falar de capital psicológico? Você tem ideia do que é isso? Tem gente no chat, vamos ver. Não conheço, ó, a Natasha não conhece. Então, gente, capital psicológico positivo é um termo que foi cunhado pelo Fred Luthans dentro do comportamento organizacional positivo, tá? Então, ele vem um pouco com esse viés mercadológico, por isso o nome é capital psicológico, né? A gente fala de capital cultural, a gente fala de capital econômico, de capital intelectual. O Luthans vai cunhar, vai inventar, né, ou vai fundir o termo capital psicológico. Tá? E o que é o capital psicológico, gente? Olha só, na pós-graduação a gente dedica um bom tempo para estudar sobre isso. Eu vou dizer para vocês, é a coisa mais linda de ver, tá? Eu me empolgo, que eu gosto. Ó, capital psicológico também é chamado de PsyCap. É definido na literatura como um construto multidimensional e influente no desempenho profissional. Lembra? Vem lá do Luthans, da Escola de Negócios da Universidade de Nebraska. Então, ele tem um viés mercadológico. Olha só, o segundo tópico ali, ó. Os estudos sugerem que o capital psicológico acresce quantitativamente e qualitativamente os resultados dos indivíduos, equipes e organizações. Então, aqui, né? Faz dinheiro. Por isso, capital psicológico é como a parte psicológica das pessoas podem responder em termos de produtividade e desenvolver capital para as organizações. Mas aí vem os psicólogos, você liga, vai ter que ser errado, vão lá e diz, não, ô Luthans, não podemos pensar só nisso. Né? Precisamos pensar na saúde, no bem-estar, na qualidade de vida das pessoas. Certo? E aí é a perspectiva que a gente traz dentro da psicologia, do capital psicológico, né? Ele é composto, gente, da integração de 4 dimensões, capacidades ou qualidades psicológicas positivas. Eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar sobre os 4, tá? Primeira, como explico as situações que acontecem? Essa pergunta está intrinsecamente relacionada a uma dimensão super importante, são todas igualmente importantes, né? Mas essa talvez seja, junto com uma segunda, a mais surpreendente, tá? Que é o otimismo, ok? A segunda, que está em par com o otimismo, está relacionada à pergunta aqui no círculo cinza. Acredito que sou capaz de chegar onde quero? Traço caminhos para chegar lá? Essas perguntas estão relacionadas à segunda dimensão, que é chamado de esperança, que é diferente da esperança associada à fé e à religião e ao verbo esperar, qual a gente convive, que é do senso comum, tá? Temos a terceira dimensão. Quais atitudes e comportamentos tenho diante de adversidades? Aqui, pessoal, a gente está falando de resiliência. E por último, que é a mais conhecida dentro da psicologia, inclusive da teoria cognitivo-comportamental, que tem par lá com Bandura, que a prof. Luana mencionou para vocês no final da explanação dela, né? Eu acredito que eu sou capaz de atender às metas, as tarefas a qual eu me proponho a fazer. Estou falando de autoeficácia, né? Então, o capital psicológico é um estado de desenvolvimento psicológico positivo, composta de 4 dimensões: otimismo, esperança, resiliência e autoeficácia, que impactam em felicidade, em cidadania organizacional, em produtividade e engajamento, diminui turnover e outros vários índices que são utilizados no contexto de trabalho. E tem N pesquisas, inclusive orientadas pelo Fred Luthans, que trazem dados científicos sobre isso, e na pós eu mostro um pouquinho desses estudos, apresento, né, como que o capital psicológico impacta a felicidade no trabalho, por exemplo, né, tem um estudo desenvolvido em Portugal,
com mais de 300 colaboradores, que dizem que o capital psicológico positivo explica 20%, gente, não é pouca coisa não, hein? 20% da felicidade no trabalho. Certo? Então, esse é um dos construtos que a gente explora dentro de uma das disciplinas da pós-graduação, tá? E dado o tempo que a gente tem, pessoal, é isso, tá? E aí, claro, falamos de flow, falamos de engajamento no trabalho, falamos de realização profissional, falamos de propósito, falamos de carreira. Olha, a gente fala de tanta coisa aqui, né, Pri? Às vezes, 2, 3, a gente tem umas 3 ou 4 disciplinas voltadas à psicologia organizacional do trabalho. Qualidades psicológicas positivas, carreira e realização profissional, o propósito e realização profissional, liderança autêntica, e tem acho que mais uma ou outra ainda, então assim, ó, não são o suficiente, né? Porque rende, rende, a gente vai falando, e vem caso, e assim, mesmo para quem atua na clínica, a gente sabe, pessoal, o que tem levado as pessoas para a clínica, né? Muitas situações relacionadas ao trabalho, sofrimento, de insatisfação com as escolhas que fez, pessoas em transição de carreira, pessoas que estão infelizes. É o trabalho que compromete o relacionamento amoroso, é o trabalho que compromete relação com a família, é o trabalho que traz desmotivação, é o trabalho que me estressa, que me leva para o vício, é o trabalho, percebem? Muitas pessoas trazem para a clínica problemas e situações que causam sofrimento relacionados ao trabalho, né? Inclusive essa, gente, para título de curiosidade, foi uma das questões que me levaram a buscar a formação em psicologia organizacional do trabalho. Atuei durante um tempo em clínica e lá eu comecei a receber muita gente que encontrava muitos problemas que tinham impacto nas suas vidas pessoais. Eu pensei, gente, eu vou lá no trabalho tentar resolver o problema dessa galera. Lógico que eu não consegui, né? Imagina resolver o problema de todo mundo, não é possível, né? Mas essa foi a minha intenção, né? Então, quem atua aqui em clínica aqui certamente sabe, ou para quem ainda não atua, mas vai atuar, já fica sabendo, gente, são trazidas muitas questões relacionadas ao trabalho que geram sofrimento e adoecimento, né? Então, é importante também a gente saber como que pode ser a aplicação dessa abordagem nesse contexto e fazer a adaptação necessária para a intervenção do psi em clínica, ao receber essas demandas, tá bom? Muito obrigada por prestarem atenção em mim, muito legal a participação de vocês no chat. No fim, eu acabei falando mais, vocês só escreveram, né? Mas aí a gente tem uns minutinhos para quem quiser abrir o microfone, fazer um comentário, perguntar. Fica à vontade, se alguém tiver alguma dúvida, ainda dá um tempinho, ó. O pessoal está agradecendo aqui, né? Yeah. Na aula gera um monte de dúvida. Só traz os casos cabulosos, assim, né? Imagina, gente, eu que agradeço. Na verdade, eu, assim, aí vou fazer a voz, tá? Pri aqui da Viver, né? A gente que agradece a participação de vocês. É sempre um prazer poder compartilhar um pouquinho sobre essa abordagem com os nossos futuros alunos ou mesmo com os curiosos, né? É assim que a gente dissemina, que a gente passa essa voz, que a gente instiga a curiosidade, porque a gente sabe que dentro da graduação ainda se fala muito pouco. É que nem orientação profissional, né? Não sei no caso de vocês, mas eu, ao longo da faculdade, a disciplina de orientação profissional era uma optativa. E a gente descobre sobre orientação profissional e desenvolvimento de carreira depois que se forma. A psicologia positiva é meio assim também, né? Então, vocês tendo a oportunidade de conhecer sobre ela, enquanto estão estudando, gente, é muito bacana, porque ela não implica em vocês abrirem mão das outras escolas. Vocês podem ser psicanalistas, com uma perspectiva da psicologia positiva, analistas comportamentais, existencialistas, gestalt-terapeutas, psicodramáticos. Aliás, psicodrama tem tudo a ver com psicologia positiva. Enfim, né, é uma abordagem que só contribui para qualquer que seja a sua futura intervenção ou atuação. Verdade. Professora, muito obrigada. Obrigada mesmo pela tua colaboração, né? Pelo teu tempo aqui. E, gente, essas profs são muito preciosas. A Ellen, a Luana, todas as profs da Positiva são umas queridas, né? Então, a gente faz uma bagunça, né, Pri? A gente faz uma bagunça.
Espero que vocês tenham gostado aí dessa jornada de psicologia positiva. Só relembrando, né, mais uma vez, então nós estamos com inscrições abertas para pós, que inicia dia 10 de abril, e para vocês que se inscreveram e estavam com a gente agora aqui nessa jornada, você tem 20% de desconto se inscrever até sábado. Eu perguntei para a Mari, até sábado a promoção. E, então, se você se inscrever até sábado, você ganha esse 20% de desconto nas 3 primeiras mensalidades. Certo, pessoal? Nos procurem para tirar dúvidas, o que for preciso. Não saiam do grupo lá da jornada. A gente vai conversando por lá. A jornada vai ficar gravada. Vamos colocar lá no nosso canal do YouTube. Então, fiquem à vontade para assistir por lá também. Certo? Então, agradeço a todos. Agradeço mais uma vez a professora. Beijo. Muito obrigada, Ellen. E Beijo, um beijão. pessoal. Uma linda noite para todo mundo. Um beijo. Boa noite para todos. Até a próxima. Até a próxima jornada. Tchau, tchau.